Bom dia, prezados irmãos, queridos amigos, irmãos em Cristo Jesus. Estamos juntos mais uma vez, sejam bem-vindos ao Momento Sublime e juntos nesta manhã vamos refletir a respeito de uma palavra do apóstolo Paulo muito importante e necessária para todos nós. Estamos vivendo um tempo de muitas conversas, muitas falações, muitas discussões, e as pessoas estão batendo boca e todas chamando para si a razão, que estão certas e o restante está errado. Então nós vivemos nesse mundo e não poderia ser diferente conosco. Também nos vemos cercados de atitudes que às vezes não agradam a Deus e entristecem ao Senhor e também entristecem aos cristãos, Nós sabemos que aquilo que agrada a Deus também deve agradar a todos nós. Aquilo que alegra o nosso coração precisa alegrar também o nosso Deus, para que haja verdadeira comunhão, plena comunicação entre nós e Deus. É preciso que estejamos afinados. Então o apóstolo Paulo ele faz uma recomendação e dá uma orientação muito importante, necessária para esse tempo. Está lá na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8, e ele diz assim: por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogios, isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Então veja bem, o apóstolo Paulo ele fala ele nos orienta que nós devemos tomar muito cuidado com os nossos pensamentos, porque aquela falação, essas muitas conversas, esses debates, esses embates, filosóficos e tudo mais, na verdade isso é fruto do que as pessoas estão colocando nos seus corações, A boca fala do que o coração está cheio, do que está lá na mente. Então, a palavra de Deus diz que nós precisamos policiar os nossos pensamentos, tomar muito cuidado com os nossos pensamentos, porque aquilo que acabamos pensando em demasia vai acabar se transformando em palavras e muitas vezes atitudes, gestos e muitas das vezes equivocados. Então o apóstolo Paulo disse, olha, ele vinha ensinando os crentes de Filipenses e depois então é como se fosse um último recado, uma última recomendação. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogios. Merece elogios de quem? Das pessoas de bem. Merece elogios e aprovação do próprio Deus. Então ele está escrevendo para cristãos, ele está escrevendo para discípulos do Senhor Jesus Cristo. E como tais, de acordo com o apóstolo Paulo, nós precisamos agir e falar e pensar, sobretudo, em algo, em coisas que agradam a Deus. Então Deus precisa aprovar os nossos pensamentos, Então, façam isso. E que pensamentos são esses, O que agrada a Deus? Como nós podemos agradar a Deus com os nossos pensamentos? Então ele diz, tudo que é verdadeiro. Então se ocupem com a verdade, se ocupem com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que está de acordo com a honestidade, com aquilo que está do lado do bem. Façam isso. Se vocês pensarem em coisas verdadeiras, vocês estarão falando a verdade, comunicando a verdade. Então tudo que é verdadeiro, tudo que merece elogios, tudo que é digno de pessoas de bem, dignos de Deus, Devemos pensar, e os nossos pensamentos precisam ser dignos da presença de Deus, Estou diante de Deus quando estou pensando, e os meus pensamentos agradam ou desagradam a Deus, porque até os nossos pensamentos podem ser pecaminosos e Deus sabe disso, precisamos nos arrepender deles. Então tudo aquilo que é correto, tudo aquilo que for puro, agradável, decente. Então pensem nessas coisas. Se ocupem em pensar, refletir, meditar nessas coisas e vocês vão ver o quão agradável serão também as suas palavras.
o quanto de bom vocês terão para comunicar com outras pessoas, para dizer para outras pessoas, especialmente para o próprio Deus, através das nossas orações. Então, se os nossos pensamentos nos levam às palavras, se as nossas palavras nos levam às ações, então, de acordo com o apóstolo Paulo, nós precisamos cuidar primeiro dos nossos pensamentos. Sendo assim, precisamos filtrar os nossos pensamentos, tomar muito cuidado, refletir mesmo sobre esse assunto, né? Meditar na palavra de Deus, estarmos em oração constantemente, pensando no Senhor e nas orientações dele, nos ensinamentos dele, na sua palavra para nós. Quanto mais nós nos ocuparmos com Deus e com a sua palavra e com aquilo que é bom, verdadeiro, útil, de boa fama, decente, melhores nós seremos e mais úteis nós seremos também às pessoas com as quais nós nos relacionamos. Então, a palavra do Senhor é essa: encham a mente de vocês com bons pensamentos. Isso é maravilhoso. Peça a Deus para te orientar. Peçamos a Deus sabedoria e discernimento espiritual para que nós possamos agradá-lo a partir dos nossos pensamentos. Querido Pai, quero te agradecer porque, como servos teus, como filhos teus, nós podemos contar com o auxílio do teu Espírito Santo e ele nos ajuda na escolha dos nossos pensamentos. Ele nos ajuda, Senhor, a pensar em coisas boas. Ele nos ajuda, Senhor, a transformar os nossos pensamentos em boas palavras. Ele nos ajuda a transformar as nossas boas palavras em boas ações. Então, que o teu Espírito Santo esteja fazendo uma obra completa em nossos corações, nos preparando cada vez mais para que possamos agradar ao Senhor, fazer a tua vontade e também servir ao próximo. Fica conosco, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a policiar os nossos pensamentos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Tenhamos todos um bom dia.